estudantes do 4º ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E, como sempre, né, a aula está maravilhosa. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com acentuação das palavras, né? A gente vai compreender um pouquinho como é esse processo para acentuar, né? Tem palavras que têm acento, tem palavras que não têm acento e nós vamos ver onde, quando e como colocar esses acentos nas palavras. Então, tema de hoje, a acentuação das palavras, tá certo? Vamos lá, eu, professora Mauricéia Joana, estarei trabalhando para os 4º anos e acelera disciplina de língua portuguesa. E vamos iniciar falando dos nossos recados de todos os dias. É a nossa rotina, né? Eu vou começar falando, claro, da nossa aula, que inicia agora às 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste, canal 22.3. Você já está aí atento, já está ligadinho, aguardando, porque já tem esse horário aí marcadinho na sua rotina. Então, às 7h30, a gente inicia a nossa aula, tá ok? Mas também sabe que se não quiser assistir pela TV, pode assistir pelo seu tablet, pode assistir pelo seu celular. E para isso, o que você precisa é ter o aplicativo do Educa Recife. Você já tem? Maravilha! Não tem ainda? Aproveita para baixar. O QR Code está aí na tela e você sabe que é só apontar a câmera para o QR Code, fazer a leitura e você vai ter aí o seu aplicativo. Por que é legal ter o aplicativo, professora Mauricéia? Porque pelo aplicativo você, além de assistir a aula, você ainda pode interagir com a gente ao vivo. Você pode aí conversar conosco no chat e vai batendo aquele papo, tirando suas dúvidas, participando dos desafios e sempre aqui nessa aula legal, nesse bate-papo gostoso. Então, o aplicativo é muito legal por isso. Se não baixou ainda, aproveita e baixa agora, tá? Mas também sabe que não conseguir pela TV, não conseguir pelo aplicativo, ainda tem uma chance, não perdeu não, hein? Você pode acessar a aula pelo canal do YouTube. O canal do YouTube é o canal do Educa Recife, que você, mesmo tendo o aplicativo, vou te dar uma dica. Acessa no YouTube, se inscreve no canal, porque lá você vai ter a oportunidade também de ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Então, passa lá no YouTube, vê as aulas que estão lá, vê a aula de hoje, participa, tira dúvida, coloca lá as suas respostas para o desafio e aproveita, dá aquele like, porque a gente, ó, gosta demais quando vocês passam por lá e deixa aquele recadinho. Então, assina o canal e assiste a aula por lá também, não custa nada, mesmo que você esteja aí me vendo, dá uma passadinha no canal do YouTube e assiste as aulas por lá e faz teu comentário. Eu fico aguardando, tá certo? Então, recados dados, vamos lá. Vocês sabem, né, que também todos os dias eu tenho companhia. Eu não estou só aqui no estúdio falando para vocês. Então, a companhia hoje da professora Márcia está aqui conosco. Tudo bem, professora? Olá, Mauricéia. Olá, estudantes. Tudo ótimo. Então, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Então, ó, bate palma, como eu sempre digo, chama essa coragem, chega junto, tá bom? A aula vai ser, ó, maravilhosa. E também, né, professora Márcia, temos a companhia da nossa intérprete de Libras, Maria Helena, como sempre aí, traduzindo a nossa aula e tornando mais acessível e inclusiva. Então, seja muito bem-vinda, Maria Helena, para mais uma aula no dia de hoje, que, como eu digo, a aula está show. Terminando nossa rotina, quero agradecer aí a nossa produção, que fica lá sempre com muito carinho, nos ajudando a tornar essa aula mais legal, mais agradável e produtiva para todos vocês que estão aí do outro lado. Eles agora criaram esse galo aqui no estúdio, que todo dia ele aparece para acordar vocês, minha gente. Vocês agora não vão ficar mais sem a companhia do galo. Então, se ainda não chegaram, aproveita o canto desse galo. Canta aí de novo, galo. Canta aí de novo, galo, para ver se esse povo acorda, meu Deus do céu. Então, olha lá aí, gente. Não tem mais desculpa, tá? Acorda
Ô, Mauricéia, que o galo chegou. O galo chegou e a Yasmin chegou por aqui também. Foi? Ô, Yasmin, foi o galo que te acordou, foi? Eu acho que foi, viu, Yasmin? Seja muito bem-vinda. Agradecer também pela sua presença e por todos que estão aí nos assistindo com galo ou sem galo, tá certo? Vamos começar a nossa aula. Aproveita aí o canto desse galo, presta atenção, fica ligado e vamos falar de acentuação das palavras, que é o nosso tema de hoje, tá? Acentuação das palavras. Nós vamos estudar o quê? Como acentuar adequadamente palavras usuais, né, que a gente usa no dia a dia em textos de gêneros variados. Eu venho aqui trazendo sempre diversos textos para vocês. Eu já li fábula, eu já li conto, eu já li até textos informativos. Então, são gêneros de textos variados e que aparecem diversas palavras que são acentuadas. Então, hoje, a gente vai parar um pouquinho e refletir sobre a escrita destas palavras. Porque algumas palavras têm acentos e porque outras não têm. Então, hoje, além de prestar atenção no gênero textual que a gente vai trabalhar, prestem também atenção nas palavras que estão destacadas e observem que elas apresentam um acento gráfico. Que acento será esse, como é o nome e por que estão acentuadas? É o tema da aula. Vamos lá? Então, vamos começar com uma leitura, para a gente não perder o costume. É o nosso foco. Então, a gente vai estar sempre trabalhando um gênero textual diferente. E aí, eu trago a leitura de hoje. A leitura não é da árvore de livro, mas poderia ser. Então, eu deixo o recadinho. Árvore de livro, gente, quer ler? Tá aí, vai chegar o final de semana, tá aí, ó, sem fazer nada. Acessa a árvore de livro e vai fazer uma leitura legal. As que a gente já leu, ou algumas, porque a árvore de livro tem lá vários gêneros textuais que vocês podem aproveitar e se divertir lendo. Mas a de hoje não trouxe da árvore de livro. A gente vai ler aqui mesmo na tela. Então acompanha aí comigo, porque o título do nosso texto é O Galo e a Pérola. Olha só, o galo aparecendo aí de novo. Esse galo, sei não, está em todas as nossas aulas. Nunca vi. Pense, eu acho que ele está aqui no estúdio junto comigo. Quando eu for apresentar agora as pessoas que estão aqui, eu vou apresentar o galo para vocês. Será? Olha aí, eu não estou dizendo que ele está presente em todas. Então vamos ver o que foi que esse galo fez com essa pérola, tá? Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou, se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Olha só, ignorou a pérola totalmente, hein? Não quis saber. Veja, será que se vocês encontrassem uma pérola no quintal, vocês iam deixar para lá? Ou vocês iam ficar com esta pérola? Porque vocês sabem, né? A pérola é uma pedra preciosa. Quem tem uma pérola aí, não deixa ela barata, não sai jogando ela e deixando para lá, indo atrás de comida. Não é verdade, professora Márcia? A senhora já encontrou alguma pérola no seu quintal? Olha, a única pérola que eu tenho sou eu, viu? Mas olha só. Ainda não encontrei não, professora, mas se eu encontrar, não vou jogar fora não, tá? Não vai desprezar aí, feito esse galo, né? De jeito nenhum. Pois é, gente, o galo não quis saber muito da pérola. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, tá certo? Veja, quem é o personagem principal deste texto? Tá dado, né? Vocês que estão aí no chat, podem me responder? Yasmin, que estava aí desde a manhã, dando bom dia. Quem é Yasmin? O personagem principal desse texto. Vejam, eu estou perguntando a Yasmin, mas qualquer um que está aí no chat, que está aí em casa, que está aí no YouTube, pode responder, porque é fácil. Quem é o personagem principal do texto? Quem é? É ele, gente. O galo. O galo é o personagem principal do texto, porque é sobre ele
que a história fala, né? Que ele estava lá procurando alguma coisa para comer, ciscando e encontrou. Encontrou o quê? Qual é o assunto principal do texto, gente? Eu estou perguntando e é hora de vocês participarem, viu? Chegando resposta, professora Márcia. Se esses meninos aí responderem, pode falar para mim, tá certo? Eu estou no aguardo. Qual é o assunto principal do texto? É um galo que está procurando comida, mas encontra uma pérola. Então, o texto fala sobre isso. Olha, ele ficou tão triste que ele não encontrou comida que ficou aí cantando. Eu acho que agora esse canto já é de fome. Esse canto não é mais de alegria nem de alerta, não. Ele estava com fome mesmo. E aí, qual foi o desfecho? O que é o desfecho, gente? Vocês lembram quando eu falei sobre os elementos de um texto narrativo, né? Ele tem um enredo, ele tem personagens, ele tem narrador e ele tem um desfecho, que é quando a história vai finalizando e aí a gente sabe o que foi que aconteceu no final. Então, qual foi o desfecho da história? O que foi que aconteceu no final dessa história? O galo abandonou a pérola, ele deixou a pérola onde estava e continuou a procurar comida. Por quê? Porque o objetivo dele não era encontrar pérola, ele não ia fazer colar, ele não ia fazer brinco, ele ia procurar comida, ele era com fome. Então, vocês já perceberam que esse texto que eu trouxe hoje é uma fábula, né? Ele tem um ensinamento, mesmo que esse ensinamento não esteja explícito, não existe lá no final do texto uma moral. Mas a gente lendo a história, a gente consegue compreender que ele nos passa uma lição. E que lição, gente, seria essa que veio implícita nesse texto? Qual seria a lição que a história nos traz? Olha só, traz um aprendizado? Traz. Qual seria ele? Algumas coisas podem não ter valor para algumas pessoas, mas serem preciosas para outras. Então, a pérola para o galo não tinha valor nenhum, mas qualquer outra pessoa, se encontrasse uma pérola no quintal, ia ficar feliz. Vocês viram aí a professora Márcia dizendo que se achasse a pérola dela, jamais iria deixar para lá para ir procurar comida. Embora a professora Márcia, a gente sabe, né, que gosta de comer um pouquinho a senhora. Mas, eu ia ficar quase numa dúvida, né, Ana Mauricéia? Mas eu ia ficar com a pérola e ia também procurar comida, viu? Tá vendo, gente? Veja, eu não podia deixar passar essa, minha gente. Não podia. Então, vamos continuar nossa aula falando sobre a palavra destacada, tá? Eu disse a vocês, na hora que a gente estiver lendo, preste atenção na palavra destacada. Por quê? Porque é na escrita da palavra que a gente vai se deter hoje. Então, a palavra que está destacada aí, que está em vermelho, é a palavra pérola. Olha só, pérola. E pérola apresenta um acento. Que acento é esse que a palavra pérola apresenta? Ela apresenta um acento e vocês sabem qual é? Vamos ver? Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é essa acentuação gráfica e por que ela é feita e como ela é feita. A acentuação gráfica é feita por meio de sinais diacríticos que, sobrepostos às vogais, indicam a pronúncia correta das palavras em relação à sílaba tônica e a modulação aberta ou fechada das vogais. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave, acento circunflexo. Olha só, acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Eu tenho certeza que vocês já viram por aí nos textos esses acentos. Nas palavras, não é? Vocês já devem ter visto. Mas a gente não sai botando eles em qualquer palavra. Eles têm uma regra para poder acentuar e para poder aparecer. Eu agora coloco um acento grave, eu agora coloco circunflexo, eu coloco um agudo. Qual é o acento que eu vou colocar na palavra? Vamos ver? Para poder acentuar, eu preciso ter conhecimento que as palavras, elas se dividem, né? Quando eu estou pronunciando as palavras observando as sílabas.
E sílabas é a letra ou reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz. Então, quando eu estou falando uma palavra, eu tenho que prestar atenção na sílaba da palavra, nas sílabas. Quantas sílabas aquela palavra tem? É claro que eu não vou ficar falando e contando as sílabas das palavras, a gente sabe isso automaticamente. Mas na hora que eu vou escrever, na hora que eu vou acentuar, é importante que eu tenha conhecimento dessa sílaba e saiba por que é que eu vou colocar o acento naquela ou em outra sílaba. Em que sílaba vai aparecer esse acento, tá certo? Então, olha, quando eu vou pensar na sílaba, que é a reunião de letras que se pronunciam em uma só emissão de voz, eu vou pensar o seguinte, palavra pérola, eu trouxe aí como exemplos, palavra pérola. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra pérola? Contaram aí comigo? Olha só, pérola, pérola. A palavra pérola, eu abro a boca 3 vezes. Então, significa que ela tem 3 sílabas. 3 sílabas. Pérola. Pérola. Mas, dessas 3 sílabas, tem uma sílaba que eu pronuncio com mais ênfase, com mais força. E a sílaba que a gente pronuncia com mais ênfase, com mais força, ela é chamada de sílaba tônica. E é importante conhecer a sílaba tônica também para poder utilizar a acentuação corretamente. Então, os acentos definem o que chamamos de sílaba tônica das palavras. Ou seja, é o pedacinho da palavra que é falado com mais força e mais intensidade. Pérola. Pérola. Observou? A palavra pérola, eu faço ênfase, eu enfatizo o pérola. E é por isso que o acento aparece lá. Mas atenção, mesmo a palavra não tendo acento nenhum, ela sempre terá uma sílaba mais forte. Então, todas as palavras têm uma sílaba tônica, independente de ter acento ou não ter acento. Se você observar a palavra, quando vocês estiverem lendo aí, vocês irão ver que todas as palavras possuem uma sílaba mais forte. Essa é a sílaba tônica, independente de ela ter acento ou não. Vamos voltar aqui para a palavra pérola, tá? Pérola. Como eu disse a vocês, a palavra pérola tem 3 sílabas e a sílaba mais forte é o pé. Pé está aí. Então, se o pé é a sílaba mais forte, ela é a sílaba tônica. A palavra pérola, a sílaba tônica é o pé. Já falamos sobre sílaba tônica, já falamos os nomes dos acentos. Será que agora a gente já pode pensar numa regra para acentuar as palavras corretamente? Uma ou em algumas. Vamos conhecê-las? Como é que vou acentuar as sílabas corretamente, professora Mauricéia? Olha, para compreender as regras da acentuação, precisamos conhecer a classificação de uma palavra de acordo com a sílaba mais forte, ou seja, de acordo com a sílaba tônica, tá? E aí a gente vai ver, olha, é fácil quando a palavra já está acentuada, ou então quando a gente começa a perceber o som, não é? O som da palavra, a gente identifica facilzinho, tá? Olha só, a palavra classifica-se de acordo com a posição da sílaba tônica. Cada posição que ela apresenta, ela tem um nome, ela tem uma classificação. Por exemplo, a classificação é feita da seguinte forma, da última para o início. E aí ela vai ser sempre assim, última sílaba. Se a última sílaba for a mais forte, a palavra é oxítona. Preste atenção no nome, hein? Vai aparecer aí com a professora de vocês no presencial. Ela vai falar sobre esse conteúdo e vocês já vão estar ligados. Oxítona é a palavra em que a sílaba tônica é a última. E aí, uma regra. A palavra oxítona que termina em a, as, es, o e os, ou ens, ou em ditongos abertos, como ei, es, el, es, oi, os, devem receber o acento. Vamos ver um exemplo disso?
Por exemplo, Amapá. Amapá. Olha que ele termina com a letra A, o som forte é a última sílaba, é oxítona, então eu coloco um acento. Observe qual é o acento que eu coloquei. O som é aberto, então eu coloco um acento agudo. Amapá. Café. Giló. Armazém. Então, observa a regra e observa a prática, né? O uso do acento na palavra. Todas elas são oxítonas, uma termina com A, uma termina com E, outra termina com O e outra termina com EM. Todas elas são acentuadas. Todas elas possuem um acento grave. Outra regra, palavra paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba. Palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, elas são chamadas de paroxítonas. Veja o que eu falei, que a gente começa sempre a classificar da última em diante. Então, a última é oxítona, a penúltima é paroxítona. E aí, a regra diz que devem ser acentuadas as paroxítonas que terminam em L, I, IS, N, U, US, R, X, PS, ANS, ão, ãos, e uns. Então, tem muitas terminações aí, precisa ficar atento, tá? E eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a palavra notável. Observe que ela termina com a letra L. Observe que a sílaba que eu dei mais ênfase foi o tá. E ela tem um acento agudo, notável. Tórax, termina com X, tem um acento agudo, é penúltima sílaba que é a tônica. Álbuns, repórter. Então, a regra é bem simples e é uma aula que vocês precisam estar revendo para prestarem mais atenção depois e acentuarem corretamente as sílabas. Então, prestem atenção, voltem a essa aula, revejam para poder aprender bem direitinho, hein? E voltando à classificação das palavras, eu falei a última é oxítona, penúltima é paroxítona, e agora vamos para a antepenúltima. Antepenúltima sílaba de uma palavra classificada como proparoxítona. Olha, o nome é difícil, né, gente? Proparoxítona. Pronuncia aí para ver se vocês conseguem. Proparoxítona. Então, proparoxítona é a palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima. Então, olha, só são essas, viu? A palavra pode ter N sílabas, mas a gente só vai olhar a última, a penúltima e a antepenúltima. Apenas. Então, última é oxítona, penúltima é paroxítona e antepenúltima é proparoxítona. E aí, observem uma coisa, viu? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas elas. Foi proparoxítona, a sílaba mais forte foi a antepenúltima, tem acento. Trouxe aí aqui para vocês alguns exemplos. Matemática, que vai ser a nossa próxima aula com a professora Márcia. Então, ó, já trouxe aí de primeira. Já sabem que matemática tem acento, o acento é agudo e é porque ela é proparoxítona. México e pálido. Todas elas é a antepenúltima, que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e aí elas têm acento agudo. Ficou claro? Que coisa boa. Vamos relembrar um pouquinho, nossa aula está chegando ao final, e aí a gente vai trazer só aquela breve revisão, tá? A acentuação das palavras. A acentuação gráfica, ela consiste no acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. E o exemplo que eu trouxe, a palavra pérola, que apareceu aí no nosso texto. Os nomes dos acentos é o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. E, para saber quando acentuar corretamente cada palavra, é preciso aprender as regras de acentuação. De acordo com a sílaba tônica, as palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Por exemplo, acarajé, araçá. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima. Eu trouxe aí o exemplo de túnel e jockey. E proparoxítonas são as palavras cuja sílaba aparece na antepenúltima sílaba. Eu disse a vocês que todas elas são
acentuadas. Tem aí África, cólica e síntese, palavras proparoxítonas. Vamos testar nossos conhecimentos rapidinho. Professora Márcia, olha a hora do desafio. Será que nossos coleguinhas estão aí ligadinhos para responder? Olha, vamos ver, viu? Vamos, Mauricéia, vamos ver. Então vamos lá, vamos aguardar. Lembrando, professora Márcia, que a gente vai ajudar esses meninos e meninas. Se por um acaso eles demorarem, você pode me ajudar nas respostas, combinado? Tá certo? Então vamos lá. Olha só, eu quero que relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então a primeira coluna eu coloquei aí o nome de dois acentos. Acento agudo e acento circunflexo. Na segunda coluna eu quero que relacione colocando o número 1 ou o número 2. E diz o seguinte, indica o som fechado e indica o som aberto nas palavras. Nesta aula de hoje, eu falei muito do acento agudo e todas elas tinham o som bem aberto. Quando eu uso o acento circunflexo, a palavra torna-se um pouquinho o som fechado. Por exemplo, vovô. Então, nessa questão aí, professora Márcia, será que os nossos alunos responderam? Eu estou aguardando, viu, professora Mauricéia? E aí, criançada, e aí, estudantes, qual é a ordem que vai ficar aí nessa segunda coluna, hein? Pois é, professora. Sabendo disso, vamos seguir aquele combinado. Você me ajuda e quem está aí vai acompanhando, tá? Vamos lá, professora. Na segunda coluna, como é que ficaria? Quem seria o som fechado? O som fechado, para mim, é o 2, o acento circunflexo. E quem seria o som aberto? O acento agudo, que é o número 1. Olha só, a professora Márcia também está muito ligadinha. Está correto, professora. Certíssimo. Vamos para a segunda questão e o combinado continua. A gente aguarda vocês, mas se demorar, a professora Márcia vai aqui me ajudar, tá? Olha só, professora. Marque a alternativa onde todas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Falamos bastante sobre oxítonas, não é verdade? Vamos lá. Na letra A, eu tenho a palavra paletó, café e giló. Na segunda, eu tenho ônibus, satélites e oásis. Na letra C, você, Goiânia e régua. Na letra D, também Santarém e época. E na letra E, açaí, rabicó e óculos. E aí, gente, qual é a alternativa que tem palavras apenas oxítonas? Será que vocês sabem? Será que vocês poderiam me responder? O professor, acho que a Yasmin está meio em dúvida, viu? Que ela colocou aqui letra C, colocou depois letra D. Lembrando, viu, Yasmin, que as palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última sílaba. E aí? É isso aí. Então, vamos ajudar a Yasmin? Qual seria, então, professora, a alternativa? É a letra, olha só, A, né? Porque todos os acentos estão aí na última sílaba. Paletó, café e giló. Isso mesmo. Resposta corretíssima. Eu tenho certeza, professora, que após a sua explicação, Yasmin também compreendeu, captou e provavelmente já sabia a resposta correta. Não só Yasmin, mas como todos os outros que estão aí participando. E é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais uma aula. A aula de hoje falou sobre acentuação gráfica. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Eu espero que vocês tenham percebido como é a regra para a acentuação, tá certo? Quero agradecer à professora Márcia pela participação, por estar aqui sempre junto conosco. Obrigada, professora. Eu que agradeço, professora. Vamos ficar juntas. É isso aí. Também quero agradecer a Maria Helena, a nossa produção. Dizer a vocês que fiquem ligadinhos porque tem a aula continua. Nós temos aula de matemática agora. Não saiam daí. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, gente.